Olá pessoal, bem-vindo ao nosso pós-MIFAS Barcelona 2025. Eu sou o Dr. Gabriel Ferraz, cirurgião de pé e tornozelo, e hoje a ideia é justamente compartilhar com vocês o que a gente mais viu de interessante no congresso do MIFAS, focando na cirurgia minimamente invasiva, complicações, perspectivas futuras e atualizações. Para essa conversa eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Miguel Viana, que dispensa apresentações e que também acabou de voltar de Barcelona com a gente. Miguel, obrigado por topar esse bate-papo. Pode se apresentar aí, acho que todo mundo já te conhece, mas pode se apresentar. Obrigado, Gabriel, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui podendo conversar sobre cirurgia do pé, né? Eu sou cirurgião de pé já há quase 20 anos já. Em 2028 vou fazer 20 anos de cirurgia do pé. Trabalho no Instituto Vita já há 11 anos. E vai ser legal, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente viu no congresso, o que vem pela frente aí de novidade na cirurgia do pé. Acho que tem muita coisa aí nova sendo desenvolvida, acho que tem muita coisa aí para a gente falar. Bom, para começar então, qual que foi a sua, vamos dizer assim, a sua visualização aí do congresso? É um congresso internacional, né? Ele está na 7ª edição, né? Foi a 7ª edição. O que você achou de interessante? A questão de dinâmica das pessoas, o que te chamou alguma atenção aí? Sem entrar nas aulas, por enquanto. Acho que primeiro que chama atenção, e acho que foi muito legal, foi a grande participação de cirurgiões brasileiros, né? A gente foi a segunda maior delegação, depois da Espanha, que era o local sede, né? Então, acho que tinham 53 espanhóis e 40 brasileiros. Então, o Brasil foi um dos países que mais foi entusiasta dessas técnicas minimamente invasivas desde o início. E isso se refletiu aí nas novas gerações que foram vindo depois e que também começaram a aderir a essas técnicas, começaram a se interessar e tal. E criou uma cultura, acho que já no Brasil, desse tipo de cirurgia que pra gente é muito legal, né? Você vê os americanos agora, tem 2, 3 anos, chilenos também, e a gente já tem aí mais de 10 anos, né, uma década de cirurgias minimamente invasivas, então acho que isso reforça um pouco, né, o que você está falando aí da gente ter sido a segunda, além de ser um país continental, né, tem muito cirurgião de pé e tornozelo, a gente também acho que é uma das lideranças mundiais aí nas técnicas minimamente invasivas. A questão agora, vamos ao ponto, acho que para eu começar já botando lenha na fogueira aqui, né? A gente ficou muito impressionado com a cirurgia ao vivo do João Vernois, né? Que é ele junto com o Redfern, né? O João Vernois da França, o Redfern da Inglaterra, são os pioneiros, foi o desenvolvedor da técnica MICA, né? Técnica minimamente invasiva de correção de hálux valgo. E ele demonstrou ali com um parafuso a fixação, né? A gente já faz aí mais ou menos eu e você, sei lá, 7 anos de técnica, 8 anos de técnica, sempre com 2 parafusos, e ele foi lá e fez com um parafuso. Faz sentido para você usar um parafuso? Qual que é o objetivo será de usar um parafuso? E quais os riscos de você utilizar apenas um parafuso na fixação? Acho que tem vantagens e desvantagens, né? Eu acho que provavelmente a gente vai avaliar caso a caso para definir. Acho que a tendência acho que vai ser essa. Antigamente, usar um parafuso só era uma coisa meio. Não digo considerado iatrogenia, mas não era muito arriscado, assim. Não era considerado uma boa técnica, né? Se a gente for olhar a O, né? Os conceitos da O de fixação e estabilidade, né? Sim, era o padrão ouro era usar 2 parafusos. Talvez isso comece a mudar agora. Se a gente conseguir comprovar que um parafuso é tão seguro quanto 2 parafusos. Acho que a grande vantagem que eu vejo de um parafuso só é a questão de você poder tirar mais osso do metatarso. A parte proximal ali que alarga um pouco, isso, né? Isso, que é uma das questões do MICA, né? Se o paciente tem uma instabilidade um pouco maior na tarso metatársica, na hora que você faz a translação da cabeça, faz a manobra, às vezes alarga a parte mais proximal do antepé. E se você usar 2 parafusos, você tem um pouco, você tem que tirar menos osso da parte distal do meta. E aí isso limita um pouco a tua capacidade de diminuir esse alargamento que acontece. Quando você usa um parafuso só entrando bem pela base do primeiro metatarso, aí você tem uma área maior de osso para ressecar.
Então, isso minimiza um pouco esse alargamento da porção proximal do antepé. Acho que seria uma grande vantagem de usar um parafuso, né? Eu também o tempo cirúrgico mais curto, né? Você tem um passo a menos, né? Uma fixação a Sim. menos. E é o parafuso que mais incomoda, esse parafuso distal, Isso. né? Que a gente tem uma incidência de retirada de torno de 8%. Diminui muito a necessidade de Com retirada, certeza. porque acho que a gente já deve ter feito dezenas de retirada, e eu não me lembro um caso que foi por causa do parafuso proximal, é sempre por causa do parafuso distal. Se não tiver parafuso distal, então a chance de precisar tirar um parafuso, acho que tende a zero por estar incomodando. Então essa é uma outra grande vantagem. A chance de precisar de uma nova cirurgia é bem menor, né? E a questão da qualidade óssea, te preocuparia num paciente osteoporótico você usar uma fixação com apenas um parafuso? Né? A cabeça ali com baixa densidade óssea, a fixação da cortical, isso te preocuparia de certa forma? Acho que eventualmente sim. Talvez tenha um impacto você usar um parafuso só na estabilidade, né? Aí a gente vai precisar estudar melhor isso para ver se isso de fato acontece ou não. O Joel, como que você citou, ele diz que essa osteotomia ela é bem estável. Então ele não tem muita preocupação. Foi uma das coisas que ele usou para justificar a mudança para um parafuso só, que tem uma estabilidade intrínseca, né? Essa posicionamento que a gente faz no MIC. Então, o segundo parafuso, nesse ponto de vista, seria desnecessário. Mas acho que precisa estudar mais. Talvez em ossos muito frágeis, tenha que continuar usando 2 parafusos. Acho que é uma possibilidade. Acho que se a gente for pensar em ciência básica, o primeiro estudo deveria ser feito um estudo biomecânico em cadáver, né? Pra gente ver se tem alguma alteração na estabilidade, né? E depois, talvez, um estudo clínico aí comparando. Então, de fato, a gente tem pouca evidência de usar um ou dois parafusos. A gente tem conhecimentos teóricos, ideias teóricas, mas por enquanto a gente não tem absolutamente nada, né? Tem acho que tem 1 ou 2 trabalhos que usaram um parafuso só e no final não teve grandes complicações a mais no sentido de manter a correção, a estabilidade. Então acho que mas isso precisa ser estudado melhor, com perfis diferentes de pacientes e tal, para a gente ter uma segurança maior de que usar um parafuso só é seguro. Beleza, vamos continuar nessa linha de Alex Val, né? A gente teve a oportunidade, a gente estava junto nessa apresentação da Beck, né? A Rebecca Seattle, que vai ser a nova presidente do MIFAS, né? Americana, de Baltimore, né? E ela fez um ensaio clínico randomizado muito interessante, onde ela fez a osteotomia do Alex Valgo para a minimamente invasiva com e sem garrote, né? Sem um torniquete. E ela colocou um dispositivo que ela avaliava a temperatura. E houve uma diferença estatística nos pacientes que ela não usou garrote, ou seja, que o sangue teoricamente refrescaria a fresa, a temperatura da osteotomia em 30 segundos, 60 segundos foi menor. Você já previa isso, Miguel? Você acha que, de fato, não faz sentido usar garrote nessas cirurgias minimamente invasivas? Não só de alto valgo, né, mas de outras. Isso era meio que não digo um dogma, mas era um consenso entre a maioria dos cirurgiões de não usar o garrote por essa questão de ajudar a esfriar a fresa, apesar de ter algumas escolas, principalmente os argentinos, costumavam usar o garrote e sempre disseram que isso não tinha impacto nenhum, não trazia mais complicações pelo fato de estar usando o garrote, né? Mas isso nunca tinha sido provado. Então, acho que o primeiro mérito desse trabalho da Rebeca é, de fato, provar que a temperatura com garrote é menor do que... Ou, com garrote é maior, esquenta mais do que sem garrote, né? Isso todo mundo imaginava que acontecia, mas ninguém tinha provado. Agora ela provou que de fato isso acontece. Agora precisa ver qual é a repercussão clínica, né? Disso, né? O que a gente imagina que esse aumento da temperatura poderia trazer. Acho que o primeiro fator era causar uma necrose óssea ali no lugar da osteotomia e dificultar a consolidação. Então, isso vai ter que ser estudado e ter comprovado se tem impacto ou não. Segunda coisa, queimar tecidos moles em volta e, eventualmente, ter uma dificuldade maior de cicatrização do local da ferida ou uma dor maior no pós-operatório nas primeiras semanas. Também isso precisa ser mostrado se, de fato, tem impacto nisso ou não. Acho que vejo mais esses dois aspectos. Sim. Aí. Biologicamente, então a gente fala a favor, né, de você não usar garrote e deixar o sangue de fato
ajudar esfriando. Eu acho que a vantagem de usar o garrote, de ter menos sangramento ali, se tem um campo mais limpo e tal, mas não vejo também grande vantagem. Acho que só essa vantagem que era teórica, agora é provada de permitir que a temperatura não suba muito, acho que já é um bom Já é motivo suficiente. para você não usar garrote. Perfeito. Mantendo ainda esse assunto de Joanete, né, de Halox Valgus, queria que você comentasse um pouco o nosso trabalho, né, que a gente apresentou no congresso, né, no MIFAS, 31 casos de Halox Valgus recidivado, né, casos recidivados de técnicas primárias abertas e também técnicas primárias minimamente invasivas, né, com resultados clínicos e radiográficos bem satisfatórios. Queria que você falasse um pouquinho, você de fato, qual que é a grande dificuldade de fazer a revisão do hallux valgus, ou seja, o hallux valgus que voltou recidivado com a técnica, seja ela mica ou meta, né, corte transverso ou chevron. Qual técnica primária que você sentiu mais dificuldade ao longo desses 31 casos? Esse trabalho foi bem legal, bem interessante. A gente pegou casos nossos, né, que a gente operou, de casos que tinham sido tanto feitos pela técnica tradicional aberta, como alguns até pela técnica minimamente invasiva, que recidivaram, né, formou de novo Joanete. E na hora de reoperar, a gente optou por fazer a técnica que a gente faz mais, que é o mica ou meta, a minimamente invasiva. E aí a gente conseguiu mostrar nesse trabalho que mesmo os casos já operados, o resultado é tão bom quanto os casos que não foram mexidos antes. Então dá para você usar essa técnica mica meta sem grandes problemas nesses casos já mexidos. E o desafio é sempre a questão do material de síntese, né? Porque como a gente quer fazer uma coisa menos invasiva, a gente sempre tenta não ter que Tirar a fazer síntese a prévia, retirada dos parafusos, porque às vezes tem placa, tem vários parafusos, então se for retirar tudo, acaba tendo que fazer uma cirurgia tão invasiva quanto a cirurgia aberta em que o paciente foi submetido inicialmente. Então a gente sempre tenta manter como minimamente invasivo. E aí uma das coisas que a gente faz para não aumentar muito a agressividade é não mexer no material de síntese prévio. E esse geralmente é o grande desafio, né? Porque principalmente para os parafusos, geralmente a gente consegue dar uma fugida, escapa ali. Um scarf, um chevron distal, né? Sempre tem um espacinho ali para a gente fazer a osteotomia e passar os parafusos de fixação. Agora, quando tem placa, aí já complica um pouquinho mais. A gente tem casos com placa que a gente conseguiu fazer fugindo da placa. Às vezes até tem que deixar um parafuso, volta naquela discussão, não tem espaço para passar dois. As placas eu também de base, né? Isso. E aí você tem que passar o parafuso bem distal, então às vezes não vai caber dois parafusos. Ou acima ou abaixo, ou proximal, se a placa tá um pouco, tem espaço proximal à placa, às vezes dá para passar também. Tem casos que a gente já fez isso. Mas é um desafio sempre, né? Porque a maior parte das vezes o parafuso está bem no lugar onde você queria passar a fixação do mica. Então você tem que fugir procurar outro lugar para passar e às vezes não é tão simples. Mas na maior parte das vezes a gente conseguiu fazer sem ter que tirar o material prévio. Beleza, mantendo ainda a parte desse tema de hallux valgus, né? A gente, eu e o Miguel, a gente tem alguns trabalhos publicados relacionados à analgesia pós-operatória, né? Bloqueios pós-operatórios, né? O hallux valgus, ele tem um estigma de ser populacional mesmo, né, Miguel? Ele tem um estigma de ser uma cirurgia muito dolorosa, né? E de fato era, com as técnicas abertas. Inclusive uma revisão sistemática que a gente publicou mostrou que a grande diferença da técnica aberta para minimamente invasiva é a dor perioperatória, ou seja, as dores nas primeiras semanas. Com 6 meses não tem diferença de dor da aberta a minimamente invasiva, mas há uma grande diferença perioperatória, né? Então o paciente vem pra gente já com o estigma, não, vai doer muito, e a gente acaba com os bloqueios anestésicos que prolongam às vezes 20, 24 horas sem dor, esse paciente tendo uma primeira noite de conforto, né? Eu queria que você falasse da sua apresentação sobre o bloqueio do pentabloqueio, né? O bloqueio dos 5 nervos do tornozelo versus o Mayo Block que você teve o prazer de apresentar no MIFAS. Conta pra gente. Então, isso também é uma coisa bem legal. Como você falou, essa questão tá muito enraizado na população a questão da dor pós-operatória no hallux valgus e as duas coisas que o paciente mais teme, né? A recidiva, né? A volta da deformidade e a dor, principalmente nos primeiros dias pós-cirurgia.
E essas duas coisas estão muito enraizadas na população. A questão da recidiva, do volta da deformidade, isso acho que antes da minimamente invasiva já tinha sido com as técnicas, mesmo as abertas tradicionais mais modernas, lá do final dos anos 90 para frente, já tinham melhorado muito o resultado da cirurgia. Então essas recidivas já tinham diminuído muito, mesmo antes das minimamente invasivas. Mas as minimamente invasivas mais os bloqueios, que é isso que esse estudo que a gente fez comparando dois tipos de bloqueios diferentes, isso revolucionou essa questão da dor pós-operatória. Então não é raro a gente pegar paciente que não tem praticamente nenhuma dor no pós-operatório. Tá? Claro que não é todo mundo, isso é muito A dor é muito pessoal, pessoal, né? Tem gente que tem tolerância muito grande à dor e tem gente que tem baixa tolerância. A gente, eventualmente, tem paciente que ainda reclama, tal, mas a grande maioria passam muito tranquilamente por esse período de pós-operatório imediato, né? Que é uma coisa que antigamente, com a cirurgia aberta, sem os bloqueios, era difícil ver, né? Os pacientes sofriam muito mais, né? Isso para quem conseguiu ainda, porque tem muita gente que não pegou essa fase, que começou a fazer já direta minimamente invasiva, já com os bloqueios, que não viu isso, mas eu ainda peguei um pouco dessa fase e realmente os pacientes sofriam muito mais. Então, isso é uma coisa que dá para falar com tranquilidade, assim, para o paciente que ele vai sofrer muito menos do que o pessoal que operou mais 20, 30 anos atrás, e o resultado tende a ser melhor também. Então, esse trabalho nosso, a gente comparou dois tipos de bloqueio, os dois funcionaram super bem, tanto o bloqueio do tornozelo quanto esse bloqueio maio, que é um bloqueio que faz mais perto para próximo do dedo. Basicamente o meio bloco é um truncular do primeiro meta, né? Basicamente isso, né? Importante dizer que a gente não incluiu os raios laterais, né? A gente só incluiu pacientes com tratamento cirúrgico minimamente invasivo de hálux valgus, né? Isso. Se for incluir raios laterais, você provavelmente vai ter que bloquear fibrado superficial, sural, né? E outros. Isso. Aí é melhor fazer o pentabloqueio, porque aí você bloqueia o pé todo, né? E o meio bloco, que é esse truncular no primeiro meta, a gente viu duas vantagens, né? Primeiro, que ele usa menos anestésico. Então, como é uma quantidade menor de anestésico que você tem que usar... Metade de anestésico, praticamente, né? Dá para usar né? metade da quantidade, né? Que acho que é uma vantagem. E uma outra vantagem é que, como a gente não faz o bloqueio do nervo tibial no tornozelo, que é aquele que dá sensibilidade para a planta do pé, o paciente tem, em tese, uma capacidade de pisar nas primeiras horas pós-cirurgia, quando o pé ainda está bloqueado, com a sensibilidade da planta do pé, boa parte dela presente. Isso facilita para ele caminhar, a mobilidade fica melhor e também dá mais segurança, porque principalmente paciente idoso, se você opera os dois pés, fica os dois pés com a anestesiada a planta do pé, em tese isso tem um risco de queda e tal. Então, acho que são as duas vantagens do meio bloco, né? Menos anestésico e preserva a sensibilidade plantar. Tem uma outra questão que até é curioso, né? Que a gente tentou... Esse artigo, para quem tiver interesse, ele está publicado na Foot and Ankle Surgery, né? Mas a gente tentou publicar esse artigo numa revista de anestesia, de anestesia regional, né? E foi duramente criticado porque ele não usa ultrassom. Eu já penso ao contrário, né? Você não precisa do ultrassom para fazer um bloqueio do primeiro metatarso e a gente não teve falha nenhuma, né? Sim. Eu tenho a sensação que com o pentabloqueio você tem um risco de falha maior do que com o maior bloco. Não sei se o Miguel concorda com isso. Nesse trabalho ficou mais ou menos igual né? A quantidade de falhas, assim. Praticamente não teve falha, nenhum nem outro. Mas a gente tem uma experiência grande. Sim, a gente já tem outros né? trabalhos com pentabloqueio publicados. O trabalho que você publicou na tua residência foi sobre isso e tal. Então a gente tem uma experiência maior. E aí acho que esse viés aí essa diferença de tratamento do trabalho entre a revista de anestesia e uma revista de ortopedia, acho que é justamente essa. Porque o anestesista, ele tem o ultrassom na mão, ele quer fazer com a maior precisão possível e tal. E para o cirurgião, você usar o ultrassom no intraoperatório para fazer o bloqueio é trabalhoso. Tem que chamar o pessoal para trazer a máquina, botar... É um passo a mais. Né? Encapar, porque você está num ambiente estéreo. Então é um trabalho muito mais trabalhoso. E você ter a opção de fazer isso sem ultrassom, você gasta ali para fazer um meio bloco 30 segundos, se não for no máximo. Talvez né? até menos. Até menos. O penta também, um pouquinho mais que isso, talvez uma picada a mais ou duas.
Então, o fato de você não precisar do ultrassom, na verdade, é uma grande vantagem, desde que o bloqueio não falhe, né? E nesse trabalho a gente mostrou que não falha, Não mesmo falha. sem ultrassom. Então, acho que não é Base... uma desvantagem, é uma vantagem. E algo interessante que a gente conversando desse trabalho o pessoal lá no MIFAS, né? A gente tem aqui no Brasil uma cultura de fazer hack anestesia, sedação, e a gente faz Sim, o bloqueio para analgesia pós-operatória. Mas a grande maioria de Estados Unidos, Europa e até Argentina, né? Eles fazem o bloqueio como técnica de anestesia. anestesia. Ou seja, a anestesia geral ou máscara laríngea. E o bloqueio aí sim você vai fazer com mistura de lidocaína, né? Para efeito imediato, misturado com a roupa. Então é legal a gente entender essas culturas bem diferentes, né? É, De técnica anestésica, né? acho que não sei se tem a ver também com a questão dependendo do perfil do paciente mais idoso, você faz anestesia geral, é uma anestesia que traz um estresse um pouquinho maior para o anestesista e tal. E a hack é um negócio que é um pouco mais tranquilo, assim, então, mas assim, isso é verdade. Os anestesistas, quando, pelo menos nos lugares que a gente trabalha, eles tendem a querer fazer a Fazer hack hack. quando possível. Mas fora é diferente, né? Eles usam muito. Mas a gente já operou vários casos só com a sedação em maio. Às vezes o paciente tem cirurgia de coluna, aquele hack que tá muito difícil de fazer, em vez de transformar em geral, a gente fala, dá uma sedada, eu vou fazer o bloqueio aqui, vamos ver se dá para antes de fazer a geral, ceda um pouquinho ela, eu vou fazer o bloqueio aqui, eu acho que dá para operar só com isso. E vários casos a gente acabou operando só com o bloqueio e sedação. É possível fazer sim. Miguel, vamos seguir mais um pouquinho o Diálogos Valg, que acho que é o tema mais discutido do congresso aí, né? O Tom Lewis, junto com o Peter Lam, né? Tom Lewis, nosso amigo da Inglaterra, e Peter Lam da Austrália, eles demonstraram uma avaliação clínica muito interessante, que é você pegar o dedo com Alox Valgo, né? E tentar reduzir ele, deixar ele alinhado. Imagine que o dedo tá aqui, você tenta deixar ele alinhado, isso na sua avaliação clínica, no seu consultório, não um paciente sedado. E ele, pelo que a gente entendeu, se você consegue essa redução, você tem uma chance grande de ter um efeito, uma correção total. Se esse dedo não reduz perfeitamente, você tem um risco maior de ficar algo residual, digamos, né? Provavelmente uma deformidade mais severa. Você concorda com isso? Você já tentou fazer isso algumas vezes? Qual que é a sua opinião sobre esse estudo? É interessante, assim, é uma coisa que a gente meio que faz no intraoperatório ali, na hora que vai começar a fazer a cirurgia, testar um pouquinho a flexibilidade. E quando não reduz, normalmente, quando tem uma rigidez ali, normalmente são casos que são mais difíceis mesmo. Só que eu não sei se tinha talvez esse seja o primeiro trabalho que tenha comparado isso. E de fato ele mostrou que se você não consegue reduzir, o índice de recidiva pode chegar até 25%. Mas assim, a sensação que eu tenho é que esses casos são casos mais raros mesmo. A maior parte das vezes você consegue ativamente trazer o dedo na posição. A gente até vai começar a fazer isso nos nossos casos, para tentar trazer depois Algum dado um mais dado de subjetivo, né? incidência. Falar, tantos por cento dos hálux graves, porque os moderados e leves você consegue reduzir praticamente 100%. Os graves, quantos por cento você não consegue fazer essa redução clínica? E aí vão ser os responsáveis pelas correções menos, digamos, eficientes, né? Quando você tem um hálux vago residual ali de uns 20 graus, 15, 20 graus. Mas normalmente são, pelo que o Tom e o Peter Lam mostraram, são esses casos aí que a articulação é mais rígida mesmo. Perfeito. E outro artigo muito interessante, que é o artigo do Andreas Topfer, da Suíça, nosso amigo também, que ele faz, que a grande discussão, eu acho, hoje, né, Miguel? A técnica do Mika, praticamente, ela contrariando todo o passado da correção do hálux valgo, né, que você tinha 200 técnicas, hoje você fala, pô, 95% dos casos eu consigo resolver com essa técnica, né, que é o que a gente mais faz. Porém, a questão da instabilidade tarso-metatarsal ainda é uma discussão muito importante, né? E ele mostrou você avaliar a instabilidade tarso-metatarsal com o paciente sem nenhum movimento e com ativação dos fibulários, né? Que, pelo que eu entendi, teoricamente, você simula a marcha dele com essa ativação. E a gente fez isso já muito nos nossos pacientes, você vê que realmente dá mais estabilidade. Você acha que isso é um caminho para a gente indicar essa outra cirurgia, né? Um Lapidus, por exemplo,
que você pensa sobre esse teste, né, nas suas mãos aí, ou o futuro aí do diagnóstico da instabilidade? Pois é, esse é o grande desafio, né? A pergunta de $1 milhão pro Mika agora é essa, né? Quando Para não cirurgia fazer, né? Exatamente. Quais são os casos que não vão bem? Né? Então, uma coisa que a gente tá estudando foi um outro trabalho que a gente publicou, que a gente apresentou lá, que é a abertura entre o primeiro e o segundo metatarso, o espaço entre os dois, e quanto isso tem impacto na capacidade do Mika de corrigir a deformidade. A gente mostrou que um conceito que se tinha, que é, que se a cabeça do primeiro meta ela é menor que o espaço entre o primeiro e o segundo, teoricamente o Mika não seria a melhor opção de técnica para corrigir. O Benoit já publicou isso, Isso, né? ele citou Sem no dados, trabalho. né? Mas Exato. ele sugere fazer base, né? O tratamento de base para fechar o Isso. intermeta, né? E aí a gente mostrou na nossa série que não existe essa correlação absoluta. Então, a gente mediu de 200, mais de 300 casos quase né? 300, 270 casos, e viu que quando passa de mesmo quando essa relação passa de 1.0, ou seja, o espaço é maior que a cabeça, a capacidade do Mika de correção ela não diminui, o ângulo de hallux-valgus se mantém estável mesmo quando passa disso aí. Então a gente ainda, esse aí é um desafio ainda saber que casos, e acho que isso tem muito a ver com a instabilidade, porque se a distância é grande e a tarso metatarsica é estável, acho que o Mika ainda é uma boa opção. O problema é quando você tem uma instabilidade grosseira Você dessa continua articulação. abrindo, não é mesmo? Ela não Isso. estabiliza, né? Porque você faz a translação da cabeça 100%. A gente tem alguns casos assim, que você faz a translação de 100% da cabeça, né? Então você faz a osteotomia, translada 100%, fixa, e aí você vai olhar o raio-x. Depois de um ano, a cabeça está no mesmo lugar que estava antes da cirurgia. Então você só transladou todo o primeiro meta e a cabeça ficou mais ou menos no mesmo lugar. Continua, e isso leva a recidiva, né? Volta desse. Graças a Deus são poucos casos, mas isso pode acontecer. Então, isso que a gente está tentando entender, como é que funciona essa questão da tarso metatársica, né? Quais casos que vão acontecer isso e quais casos a gente vai fazer a translação, vai ficar estável e a correção vai ficar boa, que é a maior parte dos casos. Mas a gente ainda até agora, a gente ainda vê, em um outro caso, a gente pode ser surpreendido. Então, essa técnica do Topfer de fazer esse teste é uma tentativa de detectar isso no pré-operatório, né? Para você fazer uma outra técnica que estabilize a tarso metatársica, caso você tenha indícios que tem uma instabilidade grande. Para quem não entendeu o teste, basicamente você vai fazer um movimento sagital, né, do primeiro metatarso com o segundo, sem o paciente fazer absolutamente nada. Depois você vai ensinar ele a fazer uma abdução, né, ativando os fibulares, e aí você vai fazer o mesmo teste. Como o Topfer fala, não adianta falar para o paciente ativa o fibular longo, que ele não vai saber. Tem que ensinar ele. E eu vou te falar que não é fácil, eu já tentei fazer em vários pacientes, não consegue. Uma sugestão, você coloca a mão na parte lateral do pé, pede para ele forçar, e você fala, é isso que você vai fazer agora. Aí ele faz, e aí você faz o o jeito acho que facilita é everter, você everte o pé com a mão e fala, eu quero que você faça esse movimento sozinho. E aí treina o paciente a fazer. A hora que ele aprendeu a fazer, aí você faz a resistência e aí testa se tem uma estabilização da tarso metatársica. Né? Eu confesso que a gente recebeu ele aqui no MIFAS em São Paulo, né, Miguel, em junho, e ele comentou sobre esse teste, e desde lá, então, eu tô fazendo em todos os pacientes. Eu tenho a sensação que todos dão uma estabilizada, né? Sim. Mas a gente não tem ainda critérios objetivos para falar, não, a partir desse dado aqui, você vai fazer lapidos e não vai fazer mica, né? Então, o quanto que estabilizou e quanto precisa ficar instável para aumentar o risco de recidivar, né? Essa é a pergunta que a gente ainda não sabe responder. Um outro ponto que eles comentaram é no raio-x perfil, onde você vê uma abertura de um gap plantar para avaliar a instabilidade. Você acha que isso é viável? O que você... Acho que esse é um bom parâmetro. Acho que esse é um bom parâmetro, porque aí você tem um parâmetro objetivo, né? O paciente está pisando e ali você vê que tem algum grau de instabilidade mesmo quando você tem uma abertura plantar. Acho que esse é um parâmetro bom para usar e a gente tem usado também. Mas tem alguns casos que você, na hora, que depois com o tempo, com a experiência, já percebe que está muito móvel, né? Sim. E aí esses casos, geralmente, os casos mais grosseiros dá para detectar. E aí já pensa numa outra técnica, ou fazer um lapídes ou alguma outra
Muito bom. Vamos passar agora para falar um pouquinho de pé plano, né? Com o nosso novo nome aí, que é deformidade colapsante, deformidade colapsante progressiva do pé, né? Que é antigamente conhecido Isso, como insuficiência do tibial posterior ou pé plano adquirido no do adulto. adulto. Ah, a gente pôde ver, a gente teve uma sessão só de pé plano, né? De deformidade colapsante. E aí um colega da França, o Marc Eclan, ele mostrou uma técnica de reconstrução medial 100% artroscópica, onde ele não tira o tibial posterior doente, ele simplesmente ignora esse tendão, e ele artroscopicamente, com duas incisões, ele consegue achar o flexor longo dos dedos, pescar ele, tira para fora da pele, sutura ele, corta e reinsere ele com parafuso de biotenodese na tuberosidade navicular, né? Fazer aquele túnel. Eu sei que é uma pergunta polêmica, tá? Vamos ver o que você vai responder, mas faz sentido você. Obviamente que ele não vai fazer isso isolado. Eu acredito que ele vai fazer absolutamente calcâneo, alongamento lateral, né? Ou artrorrise, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco. Você acha que você pode ter problema em deixar um tendão doente sem mexer ou não? Isso te incomoda? Você deixar um tibial posterior completamente inflamado, com ruptura? Qual que é seu feeling aí? Você que operou muito pé plano já. Acho que a questão ali é que alguns pacientes têm dor no tendão mesmo, né? A queixa dele muitas vezes não é nem o pé plano, é a dor no tibial posterior, né? Por causa da degeneração que a deformidade colapsante tem geralmente associado à degeneração do tendão tibial posterior, e muitas vezes isso causa dor, causa uma sinovite, o paciente tem dor ali. E aí você tem dois raciocínios, né? Se eu realinhar o pé e tirar aquele estresse mecânico ali daquele tendão, mesmo que ele esteja doente, eu consigo melhorar essa dor. E outras pessoas vão dizer, não, se você tiver aquele tendão degenerado, aquilo vai ficar causando um processo inflamatório ali, a dor vai persistir. Então, eu acho que você tem, não acho essa resposta eu não tenho para te dar. Mas te agrada fazer isso minimamente Então, invasivo? aí vai depender do paciente. Eu acho que aí você vai ter que pesar várias coisas. Por exemplo, um paciente que é diabético, tá? Um paciente com uma deformidade colapsante de um pé, um paciente diabético já tem algum grau de neuropatia, diabético com complicação, que é aquele que tem um Tem risco um risco maior, cirúrgico né? maior, né? A gente consegue já nesses casos fazer a osteotomia de calcâneo minimamente invasiva. A gente pode usar uma artrorrise, como a gente vai falar depois, também é minimamente invasivo. Alongamento da coluna lateral não dá para fazer, mas se você faz artrorrise, muitas vezes você pode abrir mão do alongamento da coluna lateral. O cotton também é uma coisa que é difícil de fazer minimamente invasivo, né? Você tem que fazer, mas você consegue fazer uma via, talvez uma via um pouco menor. Mas a abordagem do tibial posterior geralmente tem que ser uma via aberta, uma via um pouco maior, um pouco mais agressiva. E isso até agora a gente não tinha opção de fazer por pequenas incisões. Então, acho que o grande mérito desse nosso colega que mostrou essa técnica é ter essa opção de fazer essa técnica de uma maneira minimamente invasiva para esse paciente específico. Não acho que que eu usaria para todo mundo. Sim, sim. Tem Mesmo que ser customizado mesmo, né? exato, acho que tem paciente que tem uma vantagem. Esse paciente que eu falei, que é o paciente diabético com complicação, esse é um caso que eu acho que eu arriscaria fazer, mesmo que ele tenha algum sintoma no tibial posterior, porque aí eu estou trazendo um benefício grande, que eu vou fazer uma incisão pequena, os portais ali, mais uma menorzinha ali para passar o tendão pelo túnel no navicular. Ele usa o mesmo, ele usa um portal para fazer a tenoscopia, né? E um portal embaixo da tuberosidade, que ao mesmo que ele tira o tendão, ele usa para Já passar. usa para Então, passar. de fato, são incisões muito Você pequenas, né? faz pequenas, acho que duas, né? Duas ou Duas três, incisões, né, no é. máximo. Então, acho que para esse perfil de paciente você tem uma grande vantagem. Acho mas não acho que seja para todo mundo. Acho que se o paciente é um paciente saudável, que tem um risco de complicação menor e tem dor, você olha na ressonância, tem bastante sinovite, acho que provavelmente a gente vai continuar usando o método tradicional, vai continuar. A gente não tem nenhum estudo que suporte você não mexer medial, né, nesses casos, né? Fazer só a reconstrução biomecânica, por exemplo, Eu lembro parte óssea, né? eu lembro de alguns estudos antigos, acho que dos próprios espanhóis, que falavam em fazer só numa deformidade colapsante no estágio mais inicial,
fazer só osteotomia De calcânio. varizante calcâneo e fazer uma tendoscopia do tibial posterior para fazer retirar um pouquinho ali da sinovite, uma sinovectomia só, e não tocar no tendão, não fazer transferência, nada. Então essa ideia aí já é relativamente antiga, já tem algumas pessoas que já falavam isso, em não ser tão agressivo medial ali na abordagem do tibial posterior. E essa questão também mesmo quando a gente fazia aberta, tinha gente que optava por deixar o tendão e fazer uma tenodese do flexor dos dedos, ou ressecar e fazer a transferência do flexor dos dedos para o navicular, né? Então essa discussão aí de manter o tendão que está degenerado ou não, se ele pode causar dor, também já é antiga e nunca ninguém conseguiu dar uma resposta objetiva se vale a pena manter o tendão ou não, qual que é o risco do paciente continuar com dor se você manter o tendão. Então acho que você vai ter que pesar caso a caso. Mantendo o assunto aí de pé plano, né? O osteotomia de calcânio minimamente invasiva não tem discussão, né? Acho que é a mesma técnica aberta e uma via infinitamente menor, né? Não, acho que é a mesma cirurgia, só que por uma via pequena, então... Certo. E aí a gente passa a discutir artrorrise, né? Que ela já tem muita evidência, muita gente fazendo para criança, né? E aí faz todo sentido, onde você corrige a deformidade, você levanta o talos, né? Você, para quem nunca fez artrorrise, ela tem um poder muito grande de corrigir deformidade, né? E aí na criança o pé vai crescendo, depois você tira e o pé já cresceu num formato teoricamente adequado, melhorando o pé plano idiopático, né? E no adulto, Miguel? Polêmicas, e aí? Pois O que você acha? é. Tem indicação, não tem? É muito novo, mas tem muita gente fazendo, né? Qual que é a sua opinião pessoal aí, você que a gente deve ter uns 30 casos já feitos, né? O que você tá sentindo aí de artrorrise? A artrorrise no adulto, ela é meio nova do ponto de... Se a gente considerar como sendo uma coisa mais... sendo feita por muita gente. Mas já tinha gente, alguns cirurgiões isolados que já faziam para adulto... na Austrália tem um paper da Austrália, né? Que inclusive o Tom escreveu, né? Já muitos anos atrás, 10, 15, 20 anos até, talvez. Então... não é uma novidade completa, o que acho que é novidade é que isso meio que deu uma popularizada agora, Sim. depois que e acho que isso é consequência da popularização da minimamente invasiva também, porque quando você não tinha outras técnicas minimamente invasivas, você não fazia, o pessoal não suportava até. Não fazia muito sentido, não valorizava tanto fazer artrorrise, porque você tinha que abrir para fazer osteotomia de calcânio, você tinha que abrir para fazer transferência, então já que eu vou ter que fazer aberto, eu já faço tudo. E aí, quando foi migrando para cada vez menos, com incisões menores e menos agressivo, aí o pessoal pensou, por será que não dá para fazer mesmo artrorrise e em vez de eu ter que fazer um alongamento da coluna lateral, ou ter que fazer várias técnicas ali para corrigir o pé plano, não consigo substituir pelo menos parte da correção por uma via pequenininha no seio do tarso. E aí mais pessoas começaram, porque as pessoas não acreditavam muito mesmo nessa época. Começaram a fazer e agora acho que talvez a gente consiga, com a popularização da técnica pro adulto, começar a entender melhor como... Acho que a gente precisa evoluir mais no conhecimento, tentar entender melhor para quais tipos de deformidade. Mesmo, né? Provavelmente não funciona bem para todos os casos. Como a deformidade colapsante, ela tem várias combinações de alterações, então você vai ter pés mais abdutos, pé com valgo maior, você vai ter pés que tem subluxação da faceta média, você vai ter artrose algum grau de artrose da subtalar ou da Chopard, você vai ter alteração, colapso na coluna medial. Então, é uma combinação de várias alterações diferentes e provavelmente a artrorrise não vai ser boa para todos os tipos de combinações. Então, acho que a primeira coisa é tentar definir para que casos é melhor fazer. Né? E para que tipo de paciente, né? Que é sempre a nossa discussão também, né? A gente tem feito para paciente idoso com demanda menor. Eu não sei se para o paciente porque a gente tem paciente com deformidade colapsante de 50 anos que corre, que joga basquete, que joga futebol. Então, para esse caso, faz sentido fazer uma artrorrise?
Não- E você acha que a artrose ela compete com o alongamento colateral ou o cotton? É isso? Ela corrige Pois mais o é, abduto e o plano. pois é, não sei te responder. Não sei te dizer o quanto, se um pé muito abduto, o quanto que a gente consegue melhorar A deformidade. o César estava lá, ele até perguntou Sim. pro Robbie Ray, né, que deu aula de artrose, sobre a capacidade de manter a correção depois de que tira o parafuso, mas ele disse que ele acredita de como ela o parafuso ele consegue corrigir várias alterações que são que aparecem na deformidade colapsante. Mas acho que precisa com ele, talvez se ele começar a estudar isso Tomo com com carga, tomo né? com carga, tal, para tentar definir parâmetros mais objetivos de que tipo de deformidade vai responder melhor, e aí acho que a gente tem Tem um caminho. e o caminho e qual o perfil de paciente. Talvez seja mais para paciente mais idoso mesmo, paciente com menos, não idoso, mas com uma demanda menor, que não seja que não faça atividade física de uma intensidade maior, seja mais um deambulador que faça só a sua caminhadinha, mas nada com uma intensidade tão grande. Eu me lembro, uma pergunta filosófica, Miguel. Eu me lembro que você compartilhou um editorial, eu só não vou recordar qual revista que era. Um editorial muito interessante sobre artrose, dizendo que o ortopedista, não sei se era ortopedista ou cirurgião, ele não acreditava que uma cirurgia simples e rápida teria capacidade de corrigir grandes deformidades, né? Que a É, gente tem um pé atrás, né? isso. Literalmente, porque, pô, uma cirurgia de 5 minutos vai corrigir uma baita deformidade. Você acha que faz sentido esse racional? Ele falava, né? Você corrigir deformidades complexas com uma solução simples, né? É difícil a gente aceitar isso, né? Mas acho que assim, muito provavelmente ela vai, se bem indicada, ela vai conseguir, com uma solução simples, corrigir uma deformidade que não é simples, que tem vários componentes, e tal. Mas eu não acredito que ela resolva 100%. indiscriminadamente. Ainda mais uma deformidade tão complexa, É, né? mesmo os casos, excluindo os casos que tem artrose, que tem rigidez, que obviamente já não Não faz entra sentido. em outra categoria, que a artrose não faria sentido. Mas mesmo nos pés flexíveis, acho que talvez com algum grau de abdução, ela seja. O que a gente pode. É claro que a gente também pode associar procedimentos, né? Então a gente pode usar artrose, não corrigir todo o valgo do Sim. retropé e associar, que é Absolutamente o que a gente tem calcâneo. feito mais até Sim. agora, né? Artrose mais a osteotomia de calcânio. Aí você corrige bem, você consegue alinhar bem o retropé. Mas é isso, acho que não vai resolver Resolver todos os tudo. problemas, mas eu acredito que tenho esperança que ela seja bem útil para casos, quando bem indicada para casos específicos, ela funcione bem, sim. Eu me lembro de um paper, acho que ano passado, foi publicado esse ano, inclusive. Inclusive, até eu revisei esse artigo da European Journal, que é a série do australiano, que até o Tom que escreveu, né? E acho que mais de 100 casos de artrose em adulto e uma taxa de retirada de, se não me engano, 40% em até 2 anos, né? Que é uma taxa alta, né? Se for ver, quase metade dos pacientes tiveram que tirar o implante, né? Falando sobre o implante, né? Você acha que faz sentido o implante que a gente tem atual, um implante cilíndrico, né? E a gente viu que tem agora implantes que são mais profundos, né? Que chegam até o canal do tarso ali. Você acha que faz algum sentido isso ou não? Você acha que. Não tem, acho que não tem estudo comparativo ainda, né? É, Mas acho que isso vai ser uma discussão importante no futuro. sim, acho que a gente viu vários tipos de implantes diferentes, não com filosofias diferentes, mas com essa ideia de tentar entrar mais profundo no canal do tarso, até lá, pelo menos uma parte do implante chegar quase na porção medial, sem travar demais, né? Porque sempre o risco maior é sempre você, se o implante for muito grande, você travar muito a inversão e aí o paciente ficar com o retropé rígido em inversão, que aí é pior do que o valgo, né? Mas eu acho que está muito incipiente também. Acho que os implantes vão evoluir para implantes mais anatômicos, feitos para artrose do adulto, porque a gente usa o mesmo que usa na Claro, criança, né? exatamente. E na criança também é difícil estudar, porque dependendo da idade, você vai ter uma morfologia diferente do seio do tarso, do canal do tarso.
Então, se usa uma coisa meio padrão e você vai medindo ali na hora para ver. Então, talvez a gente consiga, com a evolução aí do pessoal começar a pesquisar mais novas formas de implante e tal, isso possa ajudar também a ter resultados É o melhores. que a gente viu que tinha implantes metálicos e implante em pique, né? Que aí talvez possa diminuir, talvez uma inflamação, a dor ali, né? Então, eu acho que ainda tem muito campo para se pesquisar artrose em adulto, né, Miguel? A gente também teve casos que migrou, que o parafuso acabou saindo, então a gente não sabe se é porque a gente teve receio de entrar muito com o parafuso e travar demais e deixou ele um pouquinho para fora, e aí isso permitiu que o parafuso migrasse e saísse. Então, acho que tem muita coisa ainda para evoluir aí em termos de conhecimento para ter um resultado melhor, né? Mas acho que a técnica é promissora. Vamos ver. Vamos esperar, acho que talvez nos próximos 4, 5 anos aí a gente consiga definir melhor O caminho, né? como usar e quando usar. Perfeito. Muita coisa nova, né? Muito trabalho É, novo, né? Assim falando. Teve um trabalho do pessoal da Taiwan também, com placa intramedular, que eu achei bem interessante para Luxvalgo, né? Isso sim, é uma questão bem interessante, né? Acho que eu não sei se a gente tem no Brasil, mas é uma placa intramedular para correção de hálux valgo, né? Ela faz uma via, até conversei com o pessoal de Taiwan, eles fazem uma via um pouquinho maior do que a gente faz, né, obviamente. Eles usam a serra oscilatória translada e a placa entra dentro do canal e ela tem 3 níveis de translação, né? Você acha que faz sentido algum perfil de paciente ou não essa placa? A gente nunca usou, né? Então, tecnicamente não me pareceu difícil, né? Porque ela tem guias e tal. sim, acho que não. A gente vai falar meio na teoria aqui, né? Porque a gente não Sim. tem experiência nenhuma. Mas se você pudesse ter essa placa hoje, você indicaria para algum paciente? Eu acho que talvez um paciente que se beneficie é o paciente que tem uma osteoporose muito acentuada, que tem uma qualidade óssea pior, porque a gente sabe que o paciente que tem qualidade óssea pior, ele pode ter um risco maior de ter fratura da cortical lateral quando faz o MICA. E aí essas hastes, acho que a forma como elas se fixam na cortical minimiza bastante isso, então acho que o risco diminui. Mas acho que mais para esse perfil de paciente. Acho que talvez casos mais leves, ou às vezes Mais leves, o MICA para casos leves, porque a ele. translação é menor, né? Por incrível que pareça, ele é excelente para casos moderados e graves até um certo ponto. Com casos muito graves, às vezes tem alguma dificuldade, que também com qualquer técnica teria, né? Mas para casos graves, até certo nível de gravidade, para caso moderado, ela é uma técnica que é espetacular, mas para caso mais leve, às vezes a gente dá mais trabalho do que um caso grave, pela dificuldade de fixação com uma translação pequena. E aí tem outras técnicas que também percutâneas, minimamente invasivas, que pode usar o PEICO ou o próprio Reverdenation, né, que é uma osteotomia sem fixação. Mas a haste, nesse caso, acho que facilitaria, porque a fixação ficaria muito mais fácil do que uma fixação o estilo que o Mika faz. Eu concordo com você. Eu acho que se eu tivesse hoje essa placa à disposição, é placa ou haste intramedular, né? A gente tem alguns modelos diferentes, né? Eu indicaria ela para paciente osteoporótico, para caso de revisão, fratura né? Porque você vai ter já o buraco do parafuso, você vai ter que revisar, quebrou ou perdeu, e a placa acho que ela dá mais apoio. E caso leve, eu acho que caso leve talvez seja uma indicação bem interessante, né? Facilitaria. Facilitaria bastante. E para a gente encerrar, Miguel, agora que eu lembrei do nosso trabalho, né, de fratura, né? A gente teve um trabalho que a gente identificou fraturas metatarsais na técnica MICA, né? Esse trabalho foi aceito em publicação na BJJ, uma das maiores revistas do mundo aí de ortopedia, e a gente identificou 2 fatores de risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo para a gente finalizar. Acho que esse é talvez seja um estudo mais que vai trazer. Game change, né? De Mudança todos que a gente já fez, talvez seja esse que vai trazer mais benefício no curto prazo, assim, para quem for ler e que possa mudar alguma coisa na prática, na prática clínica, né? Então, acho que os dois. Um foi muito surpreendente, que a gente só. Não, mesmo a gente acompanhando os pacientes, não foi uma coisa que me chamou a atenção, só me chamou a hora que a gente começou a revisar os casos e perceber.
que os casos que a gente fez cirurgia bilateral, o risco foi, se eu não me engano, quase 3 vezes maior de fratura. E a gente imagina porque quando o paciente opera os 2 pés, ele não consegue proteger no pós-operatório, ele pisa com a carga total nos 2 lados, então, desde o início. Então, acho que isso aumenta o risco de fratura. E principalmente paciente mais idoso, né? Que tem principalmente mulher pós-menopausa acima de 65, 70 anos, que tem um risco maior. Então, o que eu acho que vai mudar? Já para gente que já que escreveu o trabalho já mudou, e que quem for ler depois provavelmente vai mudar também. Então, esse perfil de paciente, evitar ao máximo fazer cirurgia bilateral, principalmente acima de 65, principalmente 70 anos. A faixa deu 72, né? A média, né? A média de fraturas, né? A média geral foi 65 anos. A gente no total, acho que tem mais de 500 pacientes, né? Que a gente pegou a série toda, identificou a fratura numa fração disso, eu não lembro exatamente agora o número, acho que foi 60 e poucos casos. Sei que deu mais ou menos 6%, né? De 5 pontos alguma coisa de incidência, né? Então não chegou a 60, 50 e poucos casos, em 600 pacientes, alguma coisa assim. E aí, o que a gente viu é que a média de idade dos pacientes que não fraturaram foi 63, então pegou excluiu quem fraturou. Qual que foi a média de idade dos pacientes operados? 63. Os pacientes que fraturaram, 73, 74. E a média do total, somando os dois, 65. Então, a gente tem uma amostra de paciente mais idoso mesmo, por isso que a gente teve tanta fratura, né? E é uma coisa que a gente sempre conversa, que a gente lê os trabalhos das outras séries de casos dos outros grupos, as pessoas não falam sobre isso, não falam sobre as fraturas. Então, não sei se, porque como eles operam pacientes mais jovens, é um outro caso e aí acaba não chamando atenção, acho que é um fator. O segundo fator é que ainda não tem uma padronização, né, desse tipo de complicação. Então, um chama de fratura de metatarso, outro perda de fixação, outro explosão. E não tem, isso é uma coisa que precisa ser, que urgentemente precisa padronizar para todo mundo falar a mesma língua, né? Então as pessoas falam um pouco disso. É engraçado que nos trabalhos as pessoas não falam, só que quando tem o pessoal para discutir, a gente faz os congressos e as pessoas vão perguntar sobre mica, sempre tem alguém que pergunta da fratura. Então as fraturas estão por aí, só que as pessoas não falam muito disso. Como a gente opera muito idoso, a gente teve muito caso, então a gente resolveu estudar isso. Então a gente vai sair esse trabalho e aí a gente mostrou que fratura operou paciente bilateral, operou paciente mais idoso, tomar cuidado com que o risco de fratura aumenta. E um outro dado interessante é que a gente estudou a densitometria desses pacientes e não conseguiu achar correlação. Então não adianta falar, não, esse paciente tem densitometria boa, mesmo sendo idoso, o risco de fratura dele é baixo, porque não tem como a gente garantir isso, porque não tem correlação entre a densitometria do fêmur e da coluna com o do metatarso. Então, provavelmente agora a gente vai ter que estudar uma forma de avaliar a qualidade de osso do pé antes da cirurgia para definir que casos a gente pode fazer o mica e quais casos é melhor fazer outra técnica. O fator preditivo mais positivo que eu acho para fratura é intraoperatório, quando você vai com o fio guia ali, ou com o fio de Kirchner 2, sim, e o osso praticamente vara o osso sem você fazer nenhuma força ou até mesmo girar o perfurador, né? Talvez isso valha a pena. Intraoperatório, identificou, talvez tirar carga ou até mudar o tipo de sandália, né? Sim. Já que você não indicou uma cirurgia bilateral nesse fator disso. Eu acho que isso é algo bem interessante. E nos casos leves, talvez mudar a técnica, né? Você tem outras opções, né? Até o Peter Lan citou o nosso trabalho, né? As pacientes acima de 70 anos, talvez fazer um Iverdanchen, fazer uma placa intramedular, fazer uma osteotomia tripla, né? Fazer lapidos. Você tem várias outras opções, né? Mas acho que é uma forma de minimizar é você selecionar bem o paciente para cada técnica, né? Uma forma de aumentar o sucesso da tua cirurgia é saber selecionar o paciente para cada técnica. Como o mica é uma técnica mais nova, a gente não fazia para todo mundo. Agora a gente está começando a entender melhor para que caso seria melhor
talvez usar uma outra técnica, né? E aí o que a gente percebeu é isso. Pacientes mais idosos, evitar cirurgia bilateral e tomar cuidado com o paciente mais idoso, que esse qualidade óssea pior, o risco em tese é maior de fraturar. Fica ligado, esse artigo deve sair em breve na Bone Joint Journal, antiga GBJS britânica, né, da Europa, e vai sair na edição especial de Foot and Ankle, que a gente foi selecionado. Miguel, obrigado aí pelo bate-papo, sempre um prazer poder discutir com você essas atualizações, né? Agradeço muito sua presença aí com a gente. O prazer foi meu, vamos fazer outros mais para frente aí, sempre quando tiver coisas mais interessantes aí para a gente poder conversar, acho que vale a pena poder levar isso para mais pessoas, né? Não ficar só entre nós dois aqui ou só no nosso grupo. Acho que conhecimento é para ser democratizado, né? Para ser espalhado para todo mundo. Exatamente. E você que está assistindo, obrigado aí a atenção. Lembrando que no ano que vem, 2026, fevereiro de 2026, a Versa a gente vai trazer o Bob Anderson, né, Miguel? Que é um cirurgião super reconhecido mundialmente, aí trabalhou muitos e muitos anos na NFL, tratando lesões esportivas aí de futebol americano e todas as outras. Ele vai estar aqui com a gente em fevereiro de 2026, não deixa de adquirir a sua inscrição, que já está quase acabando, e vai ter um Cadáver Lab com ele na sexta-feira e sábado, dia inteiro teórico. Beleza? Até a próxima, obrigado, um abraço a todos.